Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de química. A questão de hoje é do livro do Gilbert sobre equilíbrio químico e a relação dele entre o Kc e o Kp. Os pré-requisitos necessários para resolvermos essa questão são a relação Kp e Kc, cálculo de pressões no equilíbrio e a fórmula de Bhaskara. Mas antes de irmos para a resolução da questão, já clica no joinha aqui embaixo, inscreva-se se você ainda não é inscrito no canal e ative o sininho para receber uma notificação toda vez que eu publicar um vídeo novo. Agora sim, vamos lá. A questão é a seguinte: o fosgênio, COCl2, ganhou notoriedade como uma arma química durante a Primeira Guerra Mundial. O fosgênio é produzido pela reação do monóxido de carbono e o cloro. Então, a reação do monóxido de carbono com o gás cloro forma o fosgênio. O valor do Kc para esta reação é 5 a 600 Kelvin. Quais são as pressões parciais dos três gases se um reator contém inicialmente uma mistura dos três reagentes que apresentam a pressão parcial do CO é igual à pressão parcial do Cl2, que é igual a 0,265 atm. E a pressão parcial do fosgênio é igual a zero. Então, essas são as informações que a questão nos fornece. Qual que é a nossa estratégia de resolução? Ele quer saber as pressões parciais dos três gases no equilíbrio. Então, ele quer saber pressão. Nós vamos precisar usar o Kp. E ele nos deu o Kc, para que nós usemos a relação entre o Kc e o Kp. Existe uma fórmula que utiliza essa relação. Por isso que ele está aqui nos dando a temperatura. Para utilizar a fórmula, nós precisamos da temperatura, dos coeficientes estequiométricos da equação química e do valor do Kc que foi dado. Então, com essas informações, nós encontramos o Kp. Aí, o Kp e as pressões parciais no início, nós conseguimos determinar as pressões parciais de cada gás no equilíbrio, ok? Dentro disso, a gente vai cair numa fórmula de Bhaskara, ok? Mas é uma questão de livro, a gente vai fazer aí a resolução da fórmula de Bhaskara usando a calculadora. Vamos lá. Então, essa daqui é a fórmula que relaciona o Kc com o Kp, uma fórmula importante dentro da química, e nós temos as informações aqui. O Kc é 5, aqui. Como as pressões parciais estão em atm, o R vai ser 0,082. Ele já nos forneceu aqui a temperatura em Kelvin. É só substituir os dados na equação. Para usar o ΔN, a gente precisa da equação química que foi nos fornecida. E aí, a equação química fornecida, Kc 5, beleza? O R é 0,082, é o mesmo R que a gente usa quando nós trabalhamos com gases em atm, 0,082 atm litro por mol Kelvin. Temperatura em Kelvin, 600 também nos forneceu. E esse ΔN é o quê? É a diferença dos coeficientes estequiométricos de produto menos reagente. Aqui é 1 e aqui é 1. Então isso aqui vai ficar 1 menos 2, porque é produto menos reagente. 1 dos produtos, 2 dos reagentes. Isso aqui vai dar menos 1. Tá? Então, 1 menos 2, claro que vai dar menos 1. Fazendo essa multiplicação, isso aqui deu 49,2. E o que esse menos 1 aqui significa? Esse menos 1 significa que esse 49,2 ele vai para o denominador. Eu vou ter que inverter essa fração aqui. Então, vai ficar 5 dividido por 49,2. Isso que vai acontecer aqui. Tá? Como aqui agora o expoente ficou a primeira, ele não vai interferir em nada nesse 49,2, então é só dividir 5 por 49,2. Isso aqui vai dar aproximadamente 0,10 de Kp. Ok? Então, Kp aqui deu 0,10. A gente pode fazer aqui agora, nós podemos já ir agora usar as pressões parciais no início para determinar as pressões parciais no equilíbrio. Tá? Então vamos pegar a equação química e
no início nós temos 0,265 para cada um dos dois reagentes. Então, 0,265 ATM, 0,265 ATM. E de fosgênio eu não tenho nada, tenho zero. Quanto vai reagir? Ele não nos forneceu essa informação. Então, como é reagente, vamos colocar menos x para os dois reagentes. Como o coeficiente estequiométrico aqui é 1 e 1, então menos x e menos x. E para o fosgênio, a gente vai colocar mais x, porque ele é produto, ele está sendo formado. Então, a concentração dele ou a pressão dele irá aumentar. Ok? Agora, no equilíbrio eu vou ter 0,265 menos x, 0,265 menos x, e aqui para o fosgênio eu vou ter x, porque aqui no início é zero. Então, no equilíbrio, 0,265 menos x, 0,265 menos x, e aqui vai ser apenas x. Ok? Com isso aqui, agora nós conseguimos desenvolver uma equação matemática para achar os valores das pressões parciais no equilíbrio. Porque nós temos o valor do Kp, que é 0,10. Então, aqui é o Kp, é igual à pressão parcial do fosgênio, dividido pelas pressões parciais dos reagentes, ou seja, pela pressão parcial do monóxido de carbono, multiplicado pela pressão parcial do Cl2, do gás cloro. Tá? Então, pressão parcial do fosgênio, pressão parcial do CO, pressão parcial do Cl2. Então, nós temos esse cara. Aqui, como é o fosgênio, substituímos aqui. 0,265 menos x, 0,265 menos x. Esses valores, eles entram aqui. Ok? Então, o Kp que nós encontramos a partir da fórmula. Aqui é o x, que é esse x aqui, que é o produto, dividido pelos valores dos reagentes. Ok? É isso que nós temos. E aí, daqui para baixo é matemática. O que a gente pode fazer? Teria que fazer a distributiva aqui, fazer a distributiva aqui, tá? Fazendo essa distributiva, que a gente aprende lá no 8º ano, 6º ano, a gente vai ter, vamos manter o x aqui em cima ainda, tá? E a distributiva vai aparecer aqui. Então, 0,265 vezes 0,265, 0,070. Aqui vai ficar 0,265 menos x. E aqui também vai ficar 0,265 menos x. Vai dar menos 0,53x. E esse menos vezes menos vai dar mais x ao quadrado. Ok? Então, é isso que a gente tem aqui. A gente vai fazer agora. Isso aqui ainda vai subir multiplicando o 0,10. Então, 0,10 vai multiplicar tudo isso aqui. Aí vai ter uma outra distributiva. 0,10 vezes isso. 0,10 vezes menos 0,53. 0,10 mais x ao quadrado. Tá? Então, já fiz isso aqui. 0,10, 0,070. Perceba que apareceu mais um zero aqui. Apareceu mais um zero aqui porque foi multiplicado por 0,10. E aqui era 1. Vezes 0,10 com 0,10 x ao quadrado. Ok? Já fiz uma outra distributiva. Foram feitas duas distributivas. Uma aqui e a outra com 0,10. Tá? O que eu tenho que fazer? Que é mais fácil de fazer, é jogar esse x para esse lado invertendo o sinal. Então vai ficar menos x. Então ficaria menos 1x com menos 0,053x. Como aqui é x e aqui é x, eu junto o x aqui, tá? Como ele vai com o sinal negativo, aqui vai manter o valor, aqui vai manter o valor e aqui vai ficar menos 1,053x, tá? Então, eu coloquei aqui o x ao quadrado na frente, aqui ficou 1, porque é 1x aqui, como ele inverteu o sinal, então 1,053x negativo, e esse cara eu mantive aqui, tá? Aí, vou na calculadora, eu faço na raça mesmo, usando a fórmula de Bhaskara, tá? Aqui é o A do Bhaskara, aqui é o B do Bhaskara, é menos 1,053, tá? E aqui é o C do Bhaskara. A minha calculadora, ela resolve a equação de segundo grau. Tem que entrar no modo equação, entro no modo equação, resolvo a equação de segundo grau, ela me dá o x1 e o x2.
O x1 é 0,0066 atm, tá? E o x2? O x2 ele dá um valor que não faz sentido colocar aqui. Então, geralmente quando você trabalha com Bhaskara aqui nos cálculos de equilíbrio, um valor te serve e o outro valor não te serve, ele não faz sentido. Ou o valor x2 ele fica negativo, o que não faria sentido você de x ele dá maior do que 0,265, por exemplo. Então, se o valor aqui do x der maior do que 0,265, você também teria uma concentração negativa. Então, não faz sentido. Então, sempre um valor vai fazer sentido e o outro não. E aí vai da sua análise, tá? Você tem que enxergar que um valor não faz sentido, ok? O x2 ele não faz sentido aqui. Então, achamos aqui o valor de x, agora é só substituir, agora não tem mais segredo. X é 0,0066 atm, então esse valor aqui já é direto o valor da pressão parcial do fosgênio no equilíbrio. Então ele partiu de 0 no início para 0,0066, ou 6,6 vezes 10 a menos 3 atm. Tá? E aqui, ó, 0,265 menos 0,0066. Esse aqui, como aqui é x e aqui no início é 0, é o próprio valor. E aqui, 0,265 menos 6,6 vezes 10 a menos 3. 0,265 menos o x. Quem que é o x? É esse cara aqui. E aí, isso aqui, essa subtração, ela me dá 0,258 atm. Então, esse aqui é o valor da pressão parcial dos dois reagentes no equilíbrio. Tá? Então, vocês viram que eles tiveram uma diminuição. Por quê? Porque eles vão sendo consumidos para o fosgênio ser formado. E a gente pode ver o quê? Que a pressão parcial dos reagentes ela é maior do que a pressão parcial dos produtos no equilíbrio. E como o Kp ele é menor do que 1, isso mostra para nós que essa reação ela não é produto favorecida, ela é reagente favorecida. Kp ou Kc é menor do que 1, a reação ela é reagente favorecida. Então você vê que formou muito pouco de fosgênio. Por quê? Porque essa reação é reagente favorecida. Tá? Você vê que diminuiu muito pouco, né, a pressão parcial dos reagentes. Tá? Então se a gente tivesse, por exemplo, um gráfico, aqui sendo o tempo e aqui sendo as pressões parciais, tá? Então, vamos supor que aqui é 0,265 e aí aqui o fosgênio sai aqui do zero, né? Então o fosgênio ia formar muito pouco, tá? Ainda aqui eu exagerei bastante no que está sendo formado, está fora de escala, é claro, tá? É só para a gente ter uma ideia. Tá? Aqui seria 0,258 e aqui, por exemplo, 6,6 vezes 10 a menos 3. Tá? Então, você vê que o ideal seria que você formasse mais produto do que reagente no equilíbrio. Tá? Então, a partir do momento que você entra no equilíbrio aqui, vamos supor aqui, ó, o tempo de equilíbrio, você vê que eu tenho mais reagente do que produto. Tá? Então, isso mostra que essa reação mesmo, ela não é produto favorecida, ok? Então, aqui estão os valores, nós encontramos, essas são as respostas que batem com o gabarito da questão. Uma questãozinha tranquila, né? De equilíbrio químico. Realmente que de equilíbrio a gente sempre cai aí nesse tipo de resolução para calcular as concentrações ou as pressões parciais no equilíbrio. A diferença aqui era que mostrava a relação entre Kp e Kc. Tá? Essa fórmula é importante. Realmente você vai fazer alguma prova, você precisa conhecer essa fórmula para relacionar o Kp com o Kc para você conseguir se safar aí para resolver uma questão. Tá? Uma questão de livro de ensino superior, mas você aprende ela desde o ensino médio. Essa questão ela é vista quando você aprende equilíbrio, lá quando você vai falar de Kp. No final do assunto de Kp, que ele estabeleceu bem a ideia, ele faz a relação entre o Kp e o Kc. Eu vou deixar agora aqui no final uma playlist e um vídeo sobre equilíbrio químico para vocês continuarem se aprofundando no assunto, ok? Então, essa é a questão que nós vamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!